daí, pessoal, vocês assistiram o último programa, Maturidade? Lembra que eu falei que eu ia ficar com o doutor aqui, ó, pode ver, eu tô com a mesma roupa, ó, da semana passada. Então, eu estou aqui com o doutor que fala sobre idoso, fala sobre como você chega a ter 60, 70, 80, 90 anos bem. O que nós temos que fazer para chegar bem? Então você aí que tem 30 anos, 35, presta atenção que nesse programa nós vamos falar sobre doenças, sobre problemas que o idoso tem. Você não gostaria de chegar aos 60 anos e não poder nem fazer uma caminhada, né? E você pode ter uma saúde aí brilhante, boa, legalzinha, tudo certinho, de dar inveja no seu neto, tá bom? E nós vamos voltar então falar com o Dr. Carlos Esperandil. Tudo bem, Dr. Carlos, novamente, né? Como vai? Tudo ótimo, Maria Lúcia, vou bem. Então, agradecer novamente, né, estar aqui com você. E mais uma vez, né, agradecendo a oportunidade que eu tô tendo de, pegar bastante pergunta aí e ver essas respostas maravilhosas. O programa anterior nós falamos sobre como que a gente poderia, né, evitar algumas doenças, alguns problemas e de que idade começaríamos a tratar. Claro que a gente entendeu perfeitamente que não existe uma idade específica, mas sabemos que a partir dos 30 anos nós já temos que pensar mais 30 na frente se quisermos chegar a ter 60, 70 anos aí bem. Isso? Exatamente. É interessante esse ponto de vista. Não é uma coisa inédita. Todo mundo que lida com populações, principalmente os órgãos de regulação, principalmente os americanos, os canadenses, os europeus, eles já pensaram nessa tua pergunta e eles começaram a estabelecer quais são as rotinas que precisam ser feitas em uma consulta médica a determinadas idades para que eu consiga ofertar o que tem de melhor para aquela população. Então vou te dar um exemplo. Nós sabemos que a partir dos 25, 30 anos é importante você medir o teu colesterol, é importante você ver o teu açúcar no sangue, é importante você medir a tua pressão, porque são os fatores de risco que podem levar às doenças cardiovasculares. Então, é importante, independente se você é um atleta, se você não tem problema de saúde nenhum, você tem que pelo menos passar por uma avaliação clínica. Você não precisa necessariamente sair fazendo todos os exames do mundo, mas você precisa fazer o que precisa ser feito. Assim como a partir de uma determinada idade, 50 anos, você precisa fazer os exames para prevenção do câncer de colo, que nós falamos no programa anterior. Isso. E a partir de determinadas idades, você vai tentando usar o que a medicina sabe para trazer o que tem de melhor para essa pessoa. Então você me perguntou, quais são as doenças mais comuns e como que a gente pode tratar delas? Eu gosto de pensar o contrário. Então, o que mais faz com que as pessoas morram? Né? Então, a gente já falou também no outro programa sobre as doenças cardiovasculares, não vou me ater a elas agora. Mas se você passou o pico de morte, né, digamos que você não morreu até os 75, 80 anos, a chance de você morrer de infarto é muito menor. Você já passou, as tuas coronárias já tem um monte de colaterais, o teu coração já tá, ele não vai mais infartar, é muito difícil. Fortinho ali. O geriatra já me ajudou nessa hora? O geriatra já te ajudou nessa hora, o cardiologista já te ajudou nessa hora, então você passou desse pico. A pessoa que passou dos 85, 90, você sabe do que ela mais morre? Você tem uma ideia, não? Não. Ela mais morre de que ou ela perdeu todos os dentes e está fraca porque ela não consegue comer, ou ela mais morre porque ela perdeu as forças das pernas e ela cai e se quebra e morre. Então hoje a gente tem que pensar da seguinte maneira, eu quero chegar lá, chegar lá. Então passe fio dental, escove seus dentes, se preocupe coma mais. proteína, faça exercício físico, tenha uma boa relação com as pessoas à sua volta. Você já deve ter visto, todo mundo que nos assiste aqui deve ter uma vizinha ou, de repente, até alguém da própria família. Aquela pessoa que é um entojo, ninguém consegue com ela, sabe? Chata. O que acontece quando essa pessoa fica velha? Aliás, isso acontece com todos nós quando nós ficamos velhos. Eu nem vou responder. As pessoas que ficam velhas, elas se tornam cada vez mais o que elas já são. Elas exacerbam as características que elas tinham quando jovens. Ah, sim, isso é verdade. Se é bonzinho, vai ficar um velhinho muito bonzinho. Se é uma pessoa muito chata, ranzinza, ela vai se tornar aquela avó que ninguém quer chegar perto.
Não seja assim, porque a avó, que ninguém quer chegar perto, ela se isola. E o isolamento social hoje é um dos fatores mais importantes para levar a adoecimento e morte na terceira idade, principalmente nos pacientes de muita idade. Então, conexões sociais, isso é muito importante. Tem amizades reais, faz muita diferença. Então nós temos, veja, a medicina, a geriatria, ela foge um pouco do campo da medicina, né? Eu gosto muito de usar o conceito de biopsico-sócio-espiritualidade. Sim. O biopsico, medicina pura, né? A gente está falando da parte orgânica. O psicossocial, ele começa a trilhar um lado que nem todos os médicos se sentem muito seguros de falar. Mas é muito legal de abordar, porque tem muita coisa nesse campo da psicossociedade. Sim, claro. E quando a gente fala de espiritual, então, quase todos fogem, né? Mas o espiritual está muito entrelaçado com o propósito. No momento que você entende o que você está fazendo aqui, o porquê, né? Você está conectado a algo maior, a algo mais sagrado, independente de religião. A religião é um instrumento, mas a espiritualidade ela está acima. A partir do momento que você está conectado com isso, isso te dá as respostas que você precisa para que você continue a tua caminhada. Isso é muito interessante. E tem uma profundidade, né? Quando a gente fala sobre cada ponto e ouvindo você, parece que você passa um filmezinho, né? Tô ali pensando, poxa, eu não cuidei porque eu já sou idosa, né? Então, poxa, eu esqueci lá atrás alguma coisa que hoje você falando e eu tô aqui lembrando. Então, querendo ou não, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, principalmente quem já tem uma certa idade, e ver o que é que aconteceu. Como que eu posso melhorar o meu comportamento, a minha saúde, né? Como que eu posso me sentir útil às pessoas que estão ao meu redor. Isso é importante, né? Meu Deus. Eu sempre digo também que não adianta você com 65, 70 ficar olhando lá para trás e se arrependendo do que você deixou de fazer ou fez. Não, tem que ver o que ficou. Olhar para trás só serve para você ver para onde que você tem que ir para frente, né? Então você olha para trás para aprender com os teus erros e acertos para projetar a tua caminhada futura. Então, puxa, eu tô com 60 anos, nunca fiz exercício na minha vida. Tá na hora de começar. Tá na hora de fazer. Eu tô com 70 anos e nunca tratei dos meus dentes, perdi dente. Vai atrás para ver se você consegue colocar fazer um implante, alguma coisa. A mordedura, a mastigação, os dentistas adoram quando eu falo isso, mas a gente também tem que falar. Hoje, a pessoa que não consegue morder uma carne, um bife, ela não consegue se alimentar direito. Isso é verdade. Então precisa ir atrás. Tem condição? Vai atrás. Você tem que ter a melhor arcada dentária possível. E a condição também a gente faz, né? Deixa eu comprar alguma coisa aí, um vestido, uma roupa, uma calça e vai no dentista, né? Sem dúvida. Tem formas de pagar diferente, a gente tem que pensar também, criar uma forma de viver bem em todos esses âmbitos aí, né? Bom, no programa anterior, vai lá a gente assistir quem perdeu, hein? Nós falamos o que é que o geriatra pode fazer para ajudar a pessoa que vai no consultório dele e tem aí bastante problema de saúde. Nós falamos de medicação, depois que nós desligamos as câmeras, a gente falou sobre medicação. Existem idosos que tomam muita medicação, né? O que fazer? A gente tem que fazer a parte mais... Eu gosto muito da frase que diz o seguinte: o remédio tem que entrar na hora certa, ficar pelo tempo certo e tem que ser retirado na hora certa. E tem mais uma coisa no meio, que é pela dose certa, com a dose certa. Tem muitos remédios, principalmente no campo dos antidepressivos, que alguns colegas passam e não sobem a dose para a dose-alvo. O antidepressivo tem que sempre chegar na dose-alvo, não adianta você começar com dose inicial e deixar. Respondeu. Não vai responder como deve. Isso vale para uma série de remédios, mas o antidepressivo é o carro-chefe dessa classe. Então, os remédios, você tem que entender que existem doenças crônicas que vão conviver com esse paciente que você nunca vai conseguir curá-la, você vai conseguir controlá-la. Certo. Então, a partir do momento que você tem controle, você tem que ter um remédio em tempo contínuo, uso regular, uso contínuo dessa medicação. Então, por exemplo, antihipertensivo, eu não posso tirar. Remédio para hipotireoidismo, a tireoide não funciona, eu não posso tirar. Alguns remédios para diabetes, eu não posso tirar. Mas esses remédios são para sempre? Eu nunca vou poder tirar? Nunca vai poder tirar se a doença crônica persistir. Se essa doença ela está controlada,
é sinal de que o remédio está fazendo efeito. As pessoas às vezes pensam dessa maneira. Mas não pode tirar. Não. Tem que... Eu estava tomando um remédio para pressão, eu fui medir nas últimas vezes e deu baixa, deu 11%. Eu vou tirar o remédio. Não façam isso. A pressão só deu 11% porque você está tomando o remédio. Você está tomando. Mas eu comecei a ficar tonto, eu estou com a pressão muito baixa. Então talvez o remédio esteja com uma dose muito alta. Você perdeu peso, você começou a fazer exercício, você começou a tratar de maneira não medicamentosa a tua pressão alta. Sim. Talvez você tenha conseguido com isso fazer com que você não dependa tanto do teu remédio. Mas quem vai tirar o remédio nunca é o paciente, sim, é o médico. É muito importante você não só não usar o remédio por conta, você tem que procurar um profissional, como também não pode tirar o remédio por conta. Você tem que tirar com a ajuda do profissional. Eu achava que eu podia parar. Não, pai. 30 comprimidos, chego no 25, acabou, não quero mais tomar. Então, na receita a gente coloca lá, contínuo. Quando está escrito contínuo, você não pode parar. Você tem que tomar isso uma caixa atrás da outra. Agora, se está escrito lá por 14 dias, por 30 dias, por uma semana, aí é esse tempo que você tem que tomar. Ficou na dúvida, ligue pro seu médico. Tá vendo? Por isso que é bom ter um médico que sabe da vida da gente, né? Porque eu acho que essa é a amizade, né, também, né? Sim, um relacionamento entre paciente e médico tem que ser assim. Eu vim de uma escola, né? Antes de fazer geriatria, eu fiz medicina de família e comunidade como residência. A medicina de família e comunidade, ela me ensinou a ver os pacientes dentro do seu contexto, da sua família e da sua comunidade. Por isso que o nome é medicina de família e comunidade. E aí o que acontece? Você acaba pensando naquelas pessoas por inteiro. Você sabe o nome do cachorro dela, você sabe quem que são os familiares, você sabe quais são as interações familiares, você sabe aquela dor de cabeça que aquele paciente tem naquele dia porque ela brigou com a mãe, brigou com o marido. Então tem uma série de coisas e inter-relações pessoais que você acaba identificando. Eu trouxe isso para a geriatria já tem um pouco disso, mas a medicina de família potencializou. Então a gente, ao olhar o paciente, e claro, né, eu falo pelos meus, e sei que tem muitos colegas que fazem isso, a gente tem uma carteira de clientes que a gente realmente conhece eles a fundo. E esses pacientes, ao ligarem para mim e relatarem alguma coisa, eu já sei o que está acontecendo. E eu sempre falo isso para as pessoas, se você tem condição hoje, ou se você teve a sorte de conseguir encontrar no SUS ou no convênio algum médico que te trate dessa maneira, se agarre a ele. Se agarre. Porque esse é o médico que vai conseguir fazer a diferença para você quando você estiver adoecendo de maneira aguda. Hoje, para você cair num pronto atendimento, seja ele do SUS, seja ele particular, seja ele de convênio, aonde for, você vai passar por um momento de muita fragilidade por doença que você está tendo, por um médico que não te conhece. Por melhor que esse médico seja na emergência, ele vai tratar a emergência, não vai olhar você. Então existe sim, e infelizmente existe uma chance de que ele não faça a melhor maneira. Não estou dizendo que está errado, Mas a emergência 99% das vezes eles fazem certo. Mas esse paciente ou espera um tempo que não deveria esperar, ou é submetido a exame que não precisava, corre risco de um efeito de um remédio que ele talvez não pudesse tomar. Então existe um contexto que precisa ser levado em conta. É muito difícil nós fazermos uma crítica ao sistema, porque isso é sistema. Essa parte eu vejo na prática. Se a gente consegue intervir em tempo real com o paciente, a gente consegue trazer maior qualidade e segurança a ele. Agora me responde uma pergunta, uma curiosidade. E aquele paciente que adora uma farmácia? E daí? Aqui no Brasil, a gente vive um acesso muito facilitado à medicação, né? Então tem muitos remédios que são prescritos, não são prescritos, mas tem a compra fácil pela legislação. Né? Você vai até o balcão da farmácia, até a gôndola da farmácia e compra sem precisar apresentar uma receita. Eu acho muito interessante porque o Conselho Federal de Farmácia ganhou um poder nesses últimos anos em que o farmacêutico precisa ser consultado por algumas coisas e isso é muito legal. Nós médicos apoiamos a orientação, principalmente dessa medicação não controlada pelo farmacêutico. O farmacêutico está ali para isso. O farmacêutico não é médico, ele não consegue fazer um diagnóstico, não consegue fazer um acompanhamento, mas de remédio ele entende, então ele pode ajudar nesse sentido. Agora, essas pessoas que adoram farmácia, existem remédios que são remédios muito tranquilos e são interessantes de ter em casa, analgésicos simples, por exemplo, paracetamol, dipirona, né? Se você não tem alergia a esses remédios e respeitando a dose máxima, você pode ter em casa com uma dor simples. Agora, a dor é muito forte. A gente costuma brincar, se a dor é do queixo até a pelve e a dor é forte, vá para o médico. Pode ser infarto, pode ser alguma coisa mais grave. Não fique tomando remedinho. Dor que não passa com analgésico simples é uma dor de alta intensidade, você precisa procurar um médico. O teu organismo está dizendo, o teu corpo está dizendo tem alguma coisa grave, errada. Alguma coisa grave errada. Mas aquele que toma muito remédio também nem vai saber, né? Muito... Olha que isso me preocupa, sabia? A gente viveu e vive ainda uma pandemia, né? Não é só aqui no Brasil, mas a gente vive um lugar no mundo inteiro, a dependência por drogas indutoras do sono.
né? Então hoje a gente já tem um controle maior de receituário sobre isso, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Esses remédios, principalmente os que a gente chama de classe droga Z, né, que é o Zolpidem e outras desse grupo, eles são remédios que podem ser usados sim, mas pontualmente. Eles não podem ser usados por mais de 6 semanas. Não tem estudo nenhum clínico dando segurança a isso. Então você tem que tomar muito cuidado com esses remédios. Tem várias medicações, eu poderia começar a falar aqui e não parar mais. Você falou sobre o sono, né? Então nós tivemos um assunto sobre o sono. O sono de 6 horas é um sono bom? Depende de como essa pessoa fica no dia seguinte. Ela é ativa. Tem pessoas que eu conheço que dormem 6 horas e tem um dia perfeito no dia seguinte. Tem pessoas que eu conheço que dormem 8 horas e ficam um lixo. Então isso depende muito de cada pessoa. E o mais importante do que o tempo total de sono é a qualidade desse sono. Esse sono, nós temos, né, entrando um pouquinho na medicina do sono, a gente tem o que a gente chama de arquitetura do sono. O sono ele se divide em sono não REM e sono REM. Cada vez que eu faço ciclos de não REM com REM, não REM com REM, eu faço um ciclo de sono. 3 a 5 desses ciclos por noite é o suficiente para eu ter um sono reparador. Se eu tenho a apneia obstrutiva do sono ronco, se eu tenho os movimentos das pernas inquietas, se eu tenho bruxismo, que é ranger os dentes, ou se eu tenho algum outro distúrbio do sono, como uma parassonia, que são os nomes que a gente dá. Eu já tive um paciente... Aquele que a gente acorda, mas não acorda? Não, eu tive um paciente que deu um soco na cara da esposa, mas até hoje eu não sei se ele estava dormindo ou não. Mas ele jogou a culpa no sono. E a gente tem esses distúrbios do sono. Essa pessoa ela não tem arquitetura, ela destrói a arquitetura do sono. Quer ver uma coisa que destrói a arquitetura do sono? Bebida alcoólica. A gente não falou sobre o álcool até agora. O álcool é uma coisa muito ruim para a saúde. Então, não existe, presta atenção no que eu vou falar agora, não existe dose segura para álcool. Se você toma uma dose, mas toma isso frequentemente, não é seguro para a sua saúde. Então, bebida alcoólica não é algo que a gente tem que propagar. Sim, claro. Doutor, você bebe? Não, eu parei. Né? Eu estou bem sóbrio desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Um desafio pessoal para conseguir comprovar que eu consigo ficar sem. E está sendo bem tranquilo, tá? Cerveja sem álcool, interajo com as pessoas. Ah, mas é a sociedade, como é que você fica? Só você se programar. Falar não. Só você falar não. Então, álcool e cigarro, não precisamos nem dizer, mas principalmente, voltando só um pouquinho, que eu abri essa janela e não fechei, o álcool, ele destrói a arquitetura do sono. Então, tem algumas pessoas que gostam de tomar uma dose de uísque para dormir melhor. Para dormir. Erro. Não vai dormir melhor, vai dormir pior. Estranho, né? Porque a gente vê sempre uma pessoa que bebe muito dormindo lá no chão e qualquer lugar. Ele não está dormindo? Não, está dormindo, mas ela não está fazendo o que deve ser feito em termos de reparação do sono. Não tem qualidade. Exatamente. Que interessante isso, né? A gente não percebe no dia a dia as coisas maléficas, né? Que a gente, às vezes, um golinho, um brindezinho, e daí quando você vê, você já está aí envolvido e o sono foi embora, né? Exatamente. Não é exatamente. Vamos falar também um pouquinho da demência, né? Eu acho muito importante, nós estamos numa época, ou não sei, de muitas demências. Nós estamos vivendo mais enquanto sociedade. A demência é uma doença de pessoas mais velhas. Então, como a gente está vivendo mais, a gente está vendo mais doenças de pessoas mais velhas. Então, a demência parece ser mais comum, mas na verdade ela só está sendo mais diagnosticada porque é uma doença de mais velhos. A gente tem mais pessoas idosas e a gente consegue ver mais demência. A demência, ela é, para quem não é da área, né? Ela é um desafio, assim. Sim. Porque as pessoas têm muito medo do que nós chamamos de doenças neurodegenerativas. Então pensa o seguinte, o nosso cérebro é um computador central de absurda capacidade. Esse computador central, eu consigo, através de testes, ver o quanto ele está funcionando bem e quanto ele não está. Então, a memória, todo mundo sabe que a pessoa do Alzheimer perde a memória. Sim. Mas não é só a memória. Eu tenho outros componentes, nós chamamos de domínios cognitivos, que eu consigo, através de testes, saber se esse computador central, o nosso cérebro, está funcionando de maneira correta ou não. Muitas vezes as pessoas nos procuram no consultório com a queixa dizendo: meu Deus, eu estou com demência, eu estou com medo de Alzheimer. Eu estou esquecendo. Porque eu estou esquecendo. Então o esquecimento, ele pode sim fazer parte de um contexto de envelhecimento saudável. É comum nós esquecermos uma ou outra coisa. Sim, claro. A gente costuma dizer na geriatria que esquecer aonde deixou a chave não é problema.
esquecer para que serve a chave é um grande problema. Sim. Então, você tem que começar a pensar dessa maneira. Outra coisa comum no consultório é quando a pessoa vem com o pai ou a mãe e a queixa é que o pai e a mãe, a minha memória não está boa. Quando o paciente fala que a memória não está boa, provavelmente a memória está. Quando a família traz e diz, o pai não está bem. Não, eu não, eu estou ótimo. Esse paciente provavelmente está com problema, porque nem ele não consegue se reconhecer no problema. Entendi. Então, se você hoje percebe que você está com problema de memória, muito provavelmente você não está. Claro, isso não é uma avaliação de consultório. Cada paciente... Mas é uma coisa comum hoje. E aí existem os subtipos de doenças de demência, né? Então, a gente teve lá o caso do Bruce Lee, né? Do repórter, teve do Bruce Willis, que são quadros de uma demência diferente da normal. A gente teve a demência frontotemporal, diferente da Alzheimer. E a gente tem uma outra demência também meio comum, que é a demência vascular. A demência vascular, eu gosto de fazer um contraponto, assim, para as pessoas entenderem melhor. Você imagina na tua casa, né? Todo mundo que mora em casa e apartamento tem lá um quadro de disjuntores. Certo. O cérebro, ele é um quadro enorme de disjuntores, que não acaba mais. E por pressão alta, por colesterol, noites mal dormidas, todos aqueles fatores de risco que nós falamos, pode ir derrubando alguns desses disjuntores em nível cerebral, que a gente chama isso de doença de pequenos vasos. De repente caiu o disjuntor demais. A plasticidade do cérebro não conseguiu compensar. E aí começa a dar sintoma de perda de domínio. Aí eu não me lembro de algumas palavras, eu tenho um comportamento inadequado, eu não consigo mais lembrar de fatos recentes, que é a principal coisa, meu comportamento social, a parte de escrita, domínio de linguagem, localização em tempo e espaço. Então, tem várias... o uso da motricidade fina, da escrita, tudo isso vai se perdendo, que são os domínios que a gente tem como mensurar em consultório. Então, é importante as demências, sim. Existem causas reversíveis de demência, vitamina B12 baixa, hipotireoidismo sem tratamento, infecção urinária crônica. Sim. Então, é importante passar Dormir por um também, médico, de novo, né? Dormir melhor. Hoje, no consultório, eu tive um caso de um paciente que está com problema de memória, foi para um colega médico que já deu remédio, eu achei que foi muito precoce, porque ele tinha o sono, que lembra das constantes? O sono dele era muito ruim. Ele tinha 45 episódios de apneia e hipopneia por noite, que é um sono grave, a gente chama de uma apneia severa. Enquanto eu não tratar essa apneia, ele não posso fechar um diagnóstico de demência para ele. E é interessante porque nem toda demência é Alzheimer. Nem toda demência é Alzheimer. É por isso que e muitas vezes você diz assim, ele tem Alzheimer, por quê? Esqueceu, tem Alzheimer. E existem pontos aí bem fechados sobre isso. Nós aqui na Casa de Repouso, nós temos vários, né? Eu acho que 70% da população da Casa de Repouso é Alzheimer ou é uma demência. E nem todos têm o mesmo perfil, muito pelo contrário. São perfil completamente diferente um do outro, né? E tem aquele que não dorme nem de dia, nem de noite. Isso também é uma preocupação, sabia? É uma grande preocupação. Cada um de nós envelhece de maneira muito individual. E cada um de nós, quando doente, envelhece de uma maneira ainda mais individualizada. Então é super importante entender o contexto das coisas, porque por mais que às vezes o paciente esteja com demência de Alzheimer e parece estar desconectado da realidade, ele pode estar sentindo falta de uma visita da família, ele pode estar sentindo falta de um alimento que ele estava acostumado a comer que ele não come mais, está desacostumado com o barulho do entorno, do ambiente. Sim. Então tem uma série de coisas assim que a gente tem que colocar nessa avaliação. Doutor, e qual é a orientação para a família aí que estão cuidando de um idoso que está muito doente, né? Qual é a orientação que você daria para essa família? Olha só, tem bastante coisa para ser falado sobre isso, eu vou tentar ser mais sintético. A gente tem que preparar, todos nós temos que nos preparar para o evento morte. O evento morte ele é uma constante na vida. Nós vamos nos despedir desse mundo, queiramos ou não. Sim. A partir do momento que existe uma doença muito grave, a chance dessa pessoa morrer é maior. Então, a partir de um diagnóstico de um câncer metastático, de uma demência de Alzheimer, de uma insuficiência renal dialítica, de um quadro muito grave, você tem que começar a falar sobre o processo de morte. As pessoas não gostam, ninguém gosta. Mas se você não fala sobre o processo de morte com quem vai morrer, você acaba tendo que tomar as decisões por você mesmo.
E esse é um problema grave. E é um sofrimento, né? É um problema muito grave, porque às vezes você vai tomar decisões no final da vida daquela pessoa, da tua mãe, do teu pai, que ela não queria que você tivesse tomado. Sim. Então você precisa falar. Pai, mãe, desculpe falar sobre esse assunto, mas se tiver muito grave, você quer que a gente leve você para UTI, quer que te entube? Normalmente essa resposta ela é fácil. Se tiver como reverter a patologia que eu tenho, eu quero. Agora, se eu estiver muito doente e eu não tenho mais nenhuma possibilidade de voltar a ser quem eu era... Não gostaria, né? Eu não gostaria. Então, além é um direito? Isso precisa ser tratado com um médico, né? Isso precisa ser feito. É um direito, né? Então, pessoal, nós temos... Olha, acho que eu vou ter que chamar você aqui de volta, doutor, porque não terminei de falar, não terminei de fazer as perguntas e nós temos muitas, muitas perguntas. Foi excelente, um trabalho que eu gostei muito de estar aqui conversando com você. Eu gostaria que você se despedisse do meu telespectador, que garanto que vai pedir para você voltar. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu mais gosto, que é o meu trabalho como geriatra, né, especialista em envelhecimento. A gente se coloca à disposição, né? Provavelmente vai ter os meus contatos aí na legenda do YouTube. E aqui no meio do feriado, né? Nós estamos no dia 2 de maio aqui. Então vai ser bem bacana a gente ter contato com quem quiser entrar, falar conosco. É verdade. E a Rede TV, você sabe como sintonizar. Rede TV Paraná leva para você esse tipo de programa. E é esse tipo de programa que eu, Maria Lúcia, gosto muito de falar. Do idoso. Porque eu não quero morrer tão cedo e por que não chegar até lá, aonde Deus me levar, com saúde, com sabedoria e tendo um médico como o Dr. Carlos aqui. Vamos sim deixar, com certeza, todos os dados aqui embaixo. Gente, muito obrigada. Tá? Nós temos aí o próximo programa, quem sabe vamos trazer o Dr. Carlos novamente, talvez não tão rápido, né? Deixa eu sentir saudades. Vamos sentir saudade aí. E você aí tem a oportunidade também de solicitar qual é o assunto que você gostaria. Até o próximo programa.